Em nosso curso básico de teologia, com nossos queridos alunos, estamos trabalhando a disciplina de eclesiologia. Já discutimos assuntos extremamente interessantes. O que veio primeiro? O cristianismo, a igreja, a história dos dois, a questão dos métodos batismais, aspersão, imersão, conceito teológico, os grupos que utilizavam, quando surgiu o batismo. E ainda nessa disciplina de eclesiologia, nós estamos discutindo os quíntuplos ministérios, a igreja como entidade eclesial e os quíntuplos ministérios. Carta de Paulo aos Efesianos, capítulo 4, versículo 11. O texto que eu estou utilizando é a Bíblia da mulher, a Bíblia da minha esposa, 4:11, que diz assim: E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. É muito interessante porque o apóstolo Paulo direciona essa carta ao grupo cristão que estava situado em Éfeso, que ele mesmo chama de igreja, utilizando a terminologia grega eclesia, que tem o significado de ajuntamento de pessoas, e não propriamente uma igreja numa perspectiva predial, pois isso nas escrituras ainda não existia. Então a eclesia, como ajuntamento de pessoas, tinha um bispo responsável por aquele ajuntamento, que recebia a carta e lia para a sua comunidade de fé. E é interessante porque Paulo instrui dizendo que ele mesmo deu uns, o Senhor mesmo direcionou, escolheu, vocacionou uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestre. Paulo fala que ele mesmo concedeu uns para apóstolos. É uma terminologia que para o Paulo e para o seu momento de trabalho eclesiástico tinha tudo a ver, porque existiam os apóstolos que andaram com Jesus, existia o Judas que se matou, o Matias que entrou no lugar de Judas e o apóstolo Paulo que também se considera apóstolo, visto que em 2 Corinto um dos assuntos principais da carta é a defesa do apostolado de Paulo. Ele defende o seu apostolado e exorta a igreja de Corinto por não estar dando credibilidade e fazendo facções e divisões dentro da igreja por alguns não reconhecerem o seu apostolado. Isso é até um pouco estranho, porque foi Paulo, juntamente com o trabalho de Priscila e Áquila, que levantaram a igreja de Corinto durante a segunda viagem missionária. Será que estamos falando de uma comunidade de fé ingrata que não reconhece o trabalho do fundador e tenta sempre compará-lo com outros companheiros também ministros? Bem, o apóstolo Paulo ele diz que Deus deu uns para apóstolos, né? O apóstolo naquela época era uma espécie de líder geral. Se vocês lerem 1 Pedro capítulo 5, versículo 1, diz que Pedro escreve aos bispos, aos presbíteros, se colocando também como presbítero, visto que no cristianismo primitivo o título de bispo, presbítero e ancião se referiam a um pastor, e o pastor era o cuidador de um grupo local, o qual exortava e aconselhava dentro dos ensinamentos que lhe foram transmitidos por intermédio da oralidade. Possivelmente os textos matianos, lucânicos, marcianos, a teologia dos sinóticos ainda não tinha sido produzida, mas os ensinamentos orais chegavam até esses bispos que repassavam para suas comunidades de fé, até que chegou o momento, já no século II, finzinho do século I, que os textos começam a ser construídos e esses textos se tornam tratados teológicos por trás daquela determinada comunidade de fé.
Isso é muito interessante. Então nós temos o Paulo falando dos apóstolos que também desenvolviam um trabalho pastoral, mas que hierarquicamente eles tinham uma função maior. Foram aqueles que andaram com Jesus, que tiveram os seus ensinamentos direto de Jesus. Talvez essa questão de uma pessoa que teve o seu ensinamento direcionado direto por Jesus e das outras pessoas que se convertiam depois, motivou o grupo gnóstico a ensinar os seus cristãos que, na verdade, eles deveriam buscar um conhecimento direto do alto, por intermédio da ascese, né? Ou seja, você não precisaria de mestres e que ninguém te ensinasse, mas você deveria buscar um conhecimento direto do alto, direto de Deus, por intermédio da experiência e da revelação. Bem, queridos, às vezes os nossos próprios alunos, eles têm algumas dificuldades com os termos, e isso é totalmente normal. Tem uma certa dificuldade com um termo e eu aprofundo isso na aula, né? Eu trago aí todo um contexto, né? Está passando aqui o carro na rua, vamos aguardar ele passar? Bem, a nossa discussão está girando sobre o apóstolo. O apóstolo, né? O apóstolo nesse momento do cristianismo. Agora, retomando, meus queridos, nós temos o apóstolo e o seu trabalho no período bíblico, principalmente no primeiro século. E a discussão, né? Professor, mas é lícito que hajam apóstolos na contemporaneidade? Um apóstolo não deveria ser uma determinada pessoa que andou com Jesus? Queridos, teoricamente, sim. Um apóstolo, dentro do cristianismo, geralmente ele andou com Jesus, teve experiências direto com Jesus. A princípio, Jesus ele chama de matetais, em grego, que era discípulos, e depois a palavra apóstolos. Apóstolos, que significa propriamente enviados, né? Apóstolos, que significa enviados. Nesse quesito, nós temos o apóstolo Paulo, que não andou com Jesus, mas reconhecia que ele foi designado, vocacionado e depois enviado pelo próprio Jesus, e trazia para ele o ministério apostólico. E aí a grande discussão é, poxa, nos dias de hoje é lícito que uma pessoa seja ordenada a apóstolo? Vamos lá, vamos abrir de forma sintetizada essa discussão. Alguns vão dizer, não, o apóstolo tem que ter andado com Cristo, tem que ter sido uma testemunha fiel, tem que ter tido alguma participação de algum dos textos canônicos. São vários critérios que alguns teólogos tentam assim direcionar. O que não se explica, queridos, é que os títulos eclesiais das igrejas contemporâneas não seguem o modelo hierárquico do cristianismo primitivo. Ou seja, no cristianismo primitivo nós tínhamos cooperadores e diáconos que atuavam também na área social. Nós tínhamos presbíteros, bispos e anciões que trabalhavam na área pastoral. Pronto. As demais funções também eram importantes, mas eram mais funções práticas, de se fazer na prática, né? De se ensinar, de exortar, tudo isso na prática e não propriamente como um título hierárquico ministerial. E aí se questiona, né? Tá, mas e o apóstolo nos dias de hoje? É bíblico? É correto? É o que eu estou dizendo. Hoje, os títulos eclesiais, eles não seguem o modelo hierárquico do cristianismo primitivo. Ele segue a ideia hierárquica do presidente e da sua comitiva de pastores, a sua comissão de ética ou a sua mesa diretora.
O que eu quero dizer, por exemplo, tem igrejas, né? Por exemplo, a Igreja Assembleia de Deus no Brasil, ela tem uma consagração interessante, né? Ela tem cooperadores, diáconos, presbíteros, evangelistas e pastores dentro dos degraus hierárquicos. Eles colocam o evangelista acima do presbítero. Biblicamente isso não existe, não tem como o evangelista estar acima do presbítero, porque o presbítero, o bispo e o ancião eram os pastores. Então, só a Assembleia de Deus criou um título que tem a valia dentro da instituição, mas que não segue um modelo bíblico. Tá, então eles estão errados? É complicado, porque quem decide isso é o pastor presidente com a sua hierarquia, com a sua comitiva. A igreja presbiteriana tem o reverendo, não tem reverendo na Bíblia. Algumas igrejas questionam, por exemplo, o ministério pastoral de mulheres. Não tem pastora na Bíblia, mas as igrejas ordenam a missionária. Também não tem missionária na Bíblia. Você entende? Ou seja, existe dois modelos eclesiais. O modelo episcopal e o modelo congregacional. No modelo congregacional, a igreja é representada por uma comissão de membros e essa comissão de membros, que às vezes fazem parte os diáconos, os tesoureiros, eles administram a igreja, contratam o pastor ou até despedem o pastor. Se eles entenderem que o pastor não está em atividade, eles podem até sugerir que esse pastor ele seja despedido, seja cortado e que venha um outro pastor assumir as atividades pastorais. Esse é o modelo congregacional. No modelo episcopal já é diferente. No modelo episcopal, quem determina o que se faz é o presidente juntamente com a sua comitiva de pastores. Os membros não têm voz para fazer nenhum tipo de mudança. Quem decide é o presidente e a hierarquia ministerial da instituição, tendo o presidente como a base. Então, no modelo episcopal, se o presidente constrói um método de hierarquia ministerial e isso é aprovado pelos demais ministros e é colocado em ata, eles vão trabalhar assim. Então, se aquela igreja utilizar o título de apóstolo, de patriarca, de semideus, de querubim, etc., não tem quem vai discordar. Quem discordar, a única coisa que vai conseguir fazer é deixar de congregar naquele lugar. Porque o respectivo líder, ele vai utilizar o determinado título e sempre vai arrumar versículo isolado para defender aquele determinado título, e quem quiser congregar naquele determinado ministério vai ter que se sujeitar a essa visão. Tá? Então, dentro dessa perspectiva do apostolado, se hoje, no século XXI, na contemporaneidade, é bíblico, não é bíblico, é correto, não é correto, é uma pergunta complexa a partir do momento que o cristianismo contemporâneo, suas instituições eclesiais e seus pastores presidentes constituem uma hierarquia episcopal no ministério que não segue o modelo bíblico, segue a visão de degraus eclesiástico que um obreiro começa desde a primeira função eclesial até a última função eclesial. É o pastor que determina, é o presidente que determina, juntamente com a sua comitiva de pastores, dentro de uma visão eclesial episcopal. Tudo bem? Bem, queridos, compartilhando com vocês um pouco do que ministramos na aula ontem, foi 2 horas de aula com um monte de interação dos alunos, e convidá-los, se vocês quiserem estudar conosco, será um grande prazer. Estamos de segunda-feira com curso básico em teologia presencial, à distância, quarta-feira curso básico em teologia presencial, à distância. As matérias são modulares e rotativas. Você pode iniciar na primeira semana de qualquer mês e ter acesso a esse conhecimento. Então, se você ficou até aqui conosco, por favor, dê o seu like se você gostou. E se não é inscrito no canal, se inscreva em nosso canal. Que as bênçãos do Senhor agraciem a sua vida. Se você quiser entrar em contato comigo para ter mais informações dos nossos cursos, o contato é o 11 970 98 4232. Fiquem na paz, shalom
e até o próximo vídeo.